Cristo edifica a partir de pedras vivas um templo aqui. Por isso, somente olhe para Jesus e segurem somente a bandeira do reino. Cristo é o fundamento e a pedra da esquina. Nossas pedras na construção. Cristo é o fundamento e a pedra da esquina. Por isso, somente olhar para Cristo. Cada um que encontrou o Senhor é aqui uma pedra no templo. E as pedras estão ligadas através do amor de Jesus Cristo. Cristo é o fundamento e a pedra da esquina. Nós as pedras na construção. Cristo é o fundamento e a pedra da esquina. Por isso, olhe somente para Cristo. Estejam aplicados para encontrarem pedras para o templo do nosso Senhor. Que Ele coloca somente na construção, assim como Ele gosta. Cristo é o fundamento e a pedra da esquina. Nós, as pedras, nessa construção. Cristo é o fundamento e a pedra da esquina. Por isso, somente olhe para Cristo. Atuem até que a construção esteja terminada, que a última pedra tenha sido colocada. Então a construção estará terminada e nós entraremos para o céu. Cristo é o fundamento e a pedra da esquina. Nós as pedras na construção. Cristo é o fundamento e a pedra da esquina. Por isso, olhe somente para Cristo. Um castelo forte é o nosso Deus, uma boa proteção e armamento. Ele nos ajuda de toda aflição que agora nos atingiu. O velho e mau inimigo agora tenta seriamente, com muito poder e astúcia, que é a sua munição, e não há igual a ele sobre a terra. Com o nosso poder aqui nada é feito. Em breve estaremos perdidos. Por nós luta o homem certo, que Deus mesmo escolheu. Você pergunta quem ele é? Ele se chama Jesus Cristo, o Senhor. E não há outro Deus. E o campo de batalha, Ele domina. E se o mundo estiver cheio de diabos e quiser nos engolir, mesmo assim não tememos muito. Devemos conseguir. O príncipe desse mundo, tão raivoso como se coloca, ele não pode nos fazer nada.
ele já foi julgado. E uma palavrinha pode derrubá-lo. Devem deixar as palavras firmes. Ele está no nosso plano com seu espírito e dons. Se tomarem o corpo, os bens, a honra, filhos e a esposa, que forem embora, mesmo assim não terão vitória. O reino tem que ficar mesmo assim conosco. Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós saudamos a todos que estão mundialmente conectados de coração para essa transmissão de vídeo de hoje. Precisamente um ano atrás, no dia 23 de fevereiro de 2020, nós tivemos a última reunião na Casa Popular em Zurique. Então veio o corona. Mundialmente, o vírus se espalhou rapidamente e a falta de conselho e a perturbação se espalhou. Ainda hoje é buscado uma solução e procurado, mas parece como se esse vírus estivesse sempre um passo adiante de nós, seres humanos. Nós, como crentes no Todo-Poderoso Deus, sabemos que nesse último tempo tudo se cumpre o que na palavra de Deus está escrito sobre guerras, rumores de guerra, pragas, falta de conselho e assim por diante. Nós podemos, como no Salmo 91 está prometido, estar protegidos, descansando nas mãos do nosso Senhor, protegidos. Que muitos, nesse tempo, possam chegar à razão e buscar o Senhor e se voltar ao verdadeiro Criador dos céus e a terra e voltar para que também, como nós, sejam salvos. Da situação atual, nós vemos que o ser humano, com toda a sua ciência, está nos seus limites. E tudo não é somente obra parcial, mas um é todo-poderoso. E esse é o nosso Senhor e Deus. Ele poderia, com uma palavra, fazer um fim a isso. Mas ele permite isso porque está assim escrito na sua palavra. Vamos ler uma palavra da Bíblia. Eu leio de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 5. Pois haverá nos últimos dias homens amantes de si mesmo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, porém negando o poder dela. Foge também
destes. Para isso, gostaria de ler de Romanos capítulo 16, ainda os versículos. Romanos 16, versículo 17 a 20. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e apartai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples, porque a vossa obediência é conhecida por todos. Alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós queremos orar. Fiel Pai Celestial, sim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco também no dia de hoje. Nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de ouvirmos uma mensagem de vídeo e sermos abençoados e ir para casa. Senhor, abençoe o teu servo e o equipa com o teu espírito e com o teu poder, para que a tua palavra possa de forma poderosa falar conosco. Senhor, abençoa-nos também que somos ouvintes. Abençoe mundialmente. Tu conheces cada aflição, cada sofrimento, cada enfermidade. Senhor, atue, Senhor. Pedimos isso no teu maravilhoso e glorioso nome. Abençoa-nos agora mundialmente e deixa a tua palavra trazer frutos em nós, para que nós também possamos ser portadores da palavra. Senhor, tem misericórdia de nós. Mantenha-nos e proteja-nos nesse tempo. Mantenha as tuas mãos protetoras sobre nós, assim como tu prometeste no Salmo 91. Abençoe, Senhor. Abençoe esse dia e todos nós. E nós somos gratos a Ti, que já Tu o fizeste, no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar de coração a todos, desejar as boas-vindas. O irmão Scherer, ele leu 2 maravilhosas passagens bíblicas. Em todos os lugares há exortação, ensinamento, e nós somos muito gratos ao Senhor por isso, especialmente que nós podemos ter essas transmissões. Todos nós já estamos gemendo debaixo das circunstâncias debaixo das quais estamos, e se Romanos 8 se cumpriu alguma vez, então, no nosso tempo, toda a criação geme. A mudança climática, tudo está a caminho, tudo está sofrendo, e nós sofremos juntos. Assim escreve Paulo. Também nós gememos e esperamos que nossos corpos no retorno do Senhor sejam transformados e nós possamos com Ele ser levados para a glória. Como há pouco mencionado, amados irmãos e irmãs,
Nós somos muito gratos ao Senhor, gratos pelos 55 anos que se passaram, nos quais a mensagem divina foi carregada a todo mundo. Gratos que em todos os povos e línguas, os crentes que essa última mensagem antes do retorno do Senhor, eles puderam ouvir e puderam recebê-la. Gratos somos que assim o contato pôde ser estabelecido, e somos gratos que agora, através da transmissão nos diferentes canais, podemos diretamente em 12 línguas, em precisamente 93 países, podemos alcançá-los. As transmissões que nós fazemos aqui na Suíça, Áustria e Alemanha, França e em toda a Europa, o que nós podemos ouvir aqui são ouvidas por todos os crentes em todo o mundo. Primeiramente, nos 93 países, com conexão direta, e então os outros países são apoiados a partir das diferentes estações, para que, graças a Deus, podemos alcançar todo mundo, todos os crentes. Estamos entristecidos que ainda não podemos ter reuniões internacionais aqui no Centro Missionário, mas precisamente somos também gratos que o Senhor concedeu graça e que de fato se cumpre o que o irmão Branham claramente disse. A última mensagem virá sobre toda a terra, sendo precursora da segunda vinda de Cristo. E Deus, de fato, cuidou de todas as línguas, de todos os contatos, de todas as possibilidades. E por isso somos gratos. Naturalmente, eu digo mais uma vez, a mim não agrada essa situação, porque em todos os anos, todas as viagens, todos os meses a caminho, e agora um ano inteiro, essa epidemia, essa pandemia, vivenciamos, e todos têm que ficar em casa. Até mesmo as pequenas reuniões têm regras como devem ser, e tendo a máscara e assim por diante. Nós estamos entristecidos por isso, mas da mesma forma desejo repetir que somos gratos que o mundo inteiro pode ser alcançado. Também agora, nessa transmissão a partir de Zurique, nós saudamos todos mundialmente, e nós repetidamente ouvimos os muitos telefonemas e e-mails de todo mundo. De todo mundo, irmãos nos telefonaram, enviaram e-mails, e são gratos também pelas pregações que são dos anos 80, que podem ser ouvidas novamente. Nós ouvimos também as pregações que Paulo, há 2000 anos, ele teve, e eu tomei para mim
de não mais pregar muito, mas e que as pregações de Paulo e as pregações do irmão Branham de serem lidas e todos ouçam então, porque agora se trata de fato que nós vivenciemos nossa preparação pessoal pela graça, que não somente digamos nós cremos na mensagem, isto não basta, nós precisamos as vivências de salvação pessoais, uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento ligado com lágrimas, uma verdadeira renovação, um verdadeiro novo nascimento, para que possamos testificar: se alguém está em Cristo, então é uma nova criação. O velho passou, tudo se tornou novo. E a mim veio o pensamento, se, por exemplo, nas próximas transmissões, lermos o que Paulo escreveu para nós que agora vivemos, e nos preparamos para o retorno de Cristo, o que Paulo, o que ele escreveu à igreja, o que ele disse, como um culto a Deus deve decorrer, o que ele disse às irmãs, o que ele disse aos irmãos. E eu desejo já hoje anunciar, nós juntos leremos todas as passagens bíblicas, seja 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 14. Nós leremos textos da Santa Escritura, de Timóteo, de Gálatas, de Efésios, nas passagens bíblicas nas quais Paulo, ele se refere à vida pessoal, aonde é mostrado o lugar das mulheres, aos homens o lugar é mostrado, aonde tudo de forma correta é iluminado. Disto é que se trata agora, que não somente falemos de uma mensagem, mas que nós consagremos as nossas vidas, seja corpo, espírito e alma, coloquemos à disposição do Senhor e deixemos a palavra de Deus em todos os campos ter validade para nós. Somente o que Deus, o Senhor, disse em sua palavra, nós cremos, e somente isto nos ajudará para vivenciarmos nossa preparação pessoal. Eu tomei para mim, porque tenho dificuldade com a leitura precisa, que o nosso amado irmão Alfred Borg, ele primeiramente leia as passagens bíblicas e que então eu brevemente me refira a isso. Mais uma vez, nós saudamos a todos, a partir de Zurique, em todo o mundo, e especialmente todos os irmãos servidores, todos que agora servem na palavra e que carregam a mesma responsabilidade diante de Deus, que a igreja seja dito tudo o que serve para a preparação
e para o aperfeiçoamento. Vamos começar com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, com os primeiros 3 versículos. E eu peço agora que o irmão Borg, que ele leia. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já aí. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amados irmãos e irmãs, deixe-me direcionar vossa atenção diretamente ao começo. Trata-se do anúncio do retorno de Jesus Cristo. Foi o tema principal do apóstolo Paulo, o tema principal do irmão Branham, porque assim lhe foi dito que a mensagem da palavra de Deus seria precursora da segunda vinda de Cristo. Aqui, Paulo escreve: ora, irmão, rogamo-vos, antes da vinda do nosso Senhor, ou com vista ao retorno de Jesus Cristo, o seguinte pedido, e então é explicado adiante, que não vos deixeis por ninguém, de alguma forma, enganar. Nós não somente somos exortados, mas nos é pedido urgentemente de estarmos velando, de não nos deixar enganar. Se alguém diz, eu tenho uma revelação, tudo tem que ser colocado de lado. Somente a santa palavra de Deus pode valer. E eu peço a todos que leiam os versículos em oração mais uma vez, e ainda, se possível, mais uma vez, que orem sobre isso e peçam ao Senhor, pois assim está escrito aqui, no versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque primeiramente tem que vir a queda, a apostasia, o homem do pecado e da perdição tem que se tornar revelado. E nós sabemos todos do que se trata aqui. Um ser humano que se sentaria no lugar de Deus e se eleva sobre tudo, aqui está adiante, aqui escrito a partir do versículo 4, se eleva sobre tudo o que se refere a Deus e o culto a Deus, se coloca, se explica como a única pessoa que tem o direito de dizer o que tem que ser dito, e nós todos compreendemos em todos os dogmas
foi dito tudo, mas nenhuma das coisas está na Bíblia até o último dogma da ascensão física de Maria. Irmãos e irmãs, é difícil para mim falar sobre esses temas tão importantes, mas Paulo, ele ligou isso com o retorno de Cristo. Não vos deixeis de alguma forma enganar por alguém. E também colocou o retorno de Cristo aqui em questão no começo da sua carta. E então disse o que tudo viria, a grande queda, a apostasia, e o homem do pecado e da perdição, filho da perdição, surgiria abertamente. E, irmãos e irmãs, chegará ao ponto que todos serão convidados, que essa pessoa, que lhe seja dado fé e crer aquilo o que é anunciado lá. Mas nós, como crentes bíblicos, não podemos crer a nenhum outro. De fato, também nenhum anjo que viesse do céu, sequer um ser humano, a nenhum anjo. Nós cremos na santa palavra de Deus, do primeiro até o último versículo, e tudo o que não está de acordo com a palavra não vem de Deus, não é inspirado através do Espírito Santo, mas do espírito do engano. E aqui nós temos o grande problema. O apóstolo João ele falou do espírito da verdade e o espírito do engano. E aqui nós lemos e leremos adiante: quem não dá fé à verdade divina, ele está condenado a crer na mentira. Vamos ler, por favor, adiante, a partir do versículo 10, por favor. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Sim, também isto é muito importante. Vamos ler, por favor, versículo 10. Mais uma vez em casa. E vamos orar sobre isso. Porque aqui está preto no branco do que se trata. Quem não der ouvido à verdade, não der fé à verdade de Deus, ofende a Deus, ofende a Deus, que Ele somente é verdadeiro. E a Escritura diz, nós estamos no verdadeiro. 1 João, capítulo 5, versículo 11, nós estamos no verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Verdadeiros filhos de Deus estão na verdade e creem cada palavra de Deus. E a veracidade de Deus, na verdade de Deus, a palavra de Deus nos atravessa. Nós respeitamos cada palavra de Deus. Vamos falar
mais uma vez, para que não passemos facilmente ao largo disso. Nós lemos o que está escrito aqui, a exortação profunda aqui, a exortação que quem não crê a Deus o torna um mentiroso, quem não crê na palavra da verdade está então condenado a crer na mentira. Mas igualmente está escrito que nenhuma mentira tem a sua origem na verdade. E por isso nós cremos que chegou o tempo onde nós, com pleno respeito, aceitamos a plena e completa palavra de Deus. Por favor, levem aos corações mais uma vez o que o apóstolo João escreveu. Nós estamos no verdadeiro, não em uma mentira, não em uma interpretação, mas no verdadeiro. E por isso, a exortação que atentemos de não sermos vítimas de engano, mas sejamos santificados na verdade e caminhemos adiante com o Senhor. Vamos ler versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Também isto nós já enfatizamos. O homem do pecado, o homem da perdição, que agora, antes do retorno de Cristo, tem honra, especial reconhecimento de todo mundo, de todas as religiões. E ele tem a tarefa de enganar o mundo inteiro, porque não deram fé à verdade. A tarefa que nós temos, e eu digo diante do Senhor, a tarefa que um servo de Deus tem está que a santa palavra, debaixo da mesma inspiração santa, seja passada adiante, para que nós sejamos santificados na palavra da verdade. Vamos ler adiante o próximo versículo. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Esta é a santa palavra de Deus. De um lado, os verdadeiros crentes que da verdade divina são atravessados, que são eleitos para ouvirem a santa palavra de Deus, recebê-la revelada e em obediência segui-la, e o outro lado, a grande massa, passa ao largo disso, em todas as denominações, irmãos e irmãs. É difícil para mim, justamente aqui, a partir de Zurique, fazer a consideração desde os dias da reforma religiosa, seja já no século XV e 100 anos antes da virada, da puxada da reforma religiosa, quantos crentes sofreram, foram perseguidos,
E eu li, porque mantemos o culto a partir de Zurique. Eu li o que foi dito sobre os que batizam de novo e como foram julgados, como a maldição foi expressa sobre eles. E justamente aqui em Zurique houve 16 mártires dos que batizam de novo. O mais conhecido foi Felix Manz. Todos podem ler 16 mártires em Zurique do tempo que a reforma religiosa teve a sua puxada e que os crentes foram então batizados por submersão também no rio Limmat, e então a perseguição. Mas em cada próximo avivamento houve perseguição, e mais uma vez perseguição. E nós também, nós não podemos passar ao largo disso. Aquilo que acontece agora atinge todos os povos e línguas, todas as religiões. A pandemia não conhece limites, mas então, quando o último atuar de Deus vier e o Senhor confirmar a sua palavra e simplesmente nos será colocada a pergunta: o Senhor está pronto para ir junto com todas as igrejas livres? E se não, o que então? Mas a Santa Escritura fala disso, de não irmos juntos, não de seguirmos o engano e a sedução para não cairmos como vítimas delas, mas vós, povo meu, saí para fora, separai-vos, não toqueis nada impuro, mesmo se através de um breve tempo tivemos que passar por perseguição. Irmãos e irmãs, terá valido a pena ter ficado fiel, de acordo com a palavra da Escritura, permanecei fiéis até a morte, então eu te darei a coroa da vida. Todos os verdadeiros crentes, em cada novo avivamento, tiveram que sofrer, e se nos deve atingir ainda, Deus concederá graça, mas como nós lemos, o Senhor, Ele concederá graça para que nós tomemos a nossa decisão, tomamos nossa decisão para sempre de ficarmos fiéis até o fim, para que sejamos coroados. Vamos ler o versículo seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Nós todos ouvimos o versículo 13 e em parte lemos juntos. Aqui Paulo ressalta a eleição, a predeterminação, e nos mostra que os verdadeiros crentes foram determinados de permanecerem fiéis, como foi dito aqui. Nós estamos obrigados a partir de Deus, amados irmãos, de agradecer por vós. Também eu sou obrigado ao meu Deus
agradecer por vós, meus preciosos irmãos e irmãs, em todos os povos e línguas, em todas as tribos, em todas as raças, agradecer ao Senhor que Ele me deu a oportunidade e o privilégio de trazer a última mensagem. Eu digo gratidão, obrigado a Deus por todos vocês, por todos os irmãos servidores. Eu digo obrigado a Deus por todos que não carregam adiante maus entendidos, mas passam adiante a palavra divina pura e verdadeiramente. Aqui nós vemos a diferença também entre aqueles que, por exemplo, no nosso tempo se referem ao irmão Branham e proferem as mais terríveis falsas doutrinas até que o Senhor já veio. Irmãos e irmãs, se tais irmãos não tivessem estado de pé diante de mim e tivessem me olhado e dito: irmão Frank, o arrebatamento já aconteceu, nós fomos arrebatados. E eu olho o irmão, um pregador conhecido nos Estados Unidos da América, eu olho para ele e diz: irmão, você ainda está aí e eu ainda estou aqui. Você não foi transformado e eu também não fui transformado. Você não foi arrebatado e eu também não fui arrebatado. E então, a sua resposta foi: o profeta disse que o arrebatamento é uma revelação. Se você tem a revelação, então você está arrebatado. O americano diria: isso não tem sentido nenhum. Isso é algo sem sentido. Se eu contasse a vocês tudo o que é proferido, espalhado de falsas doutrinas, isso jamais houve dessa forma. E isso acontece no tempo no qual Deus revelou tão claramente a sua palavra, tão abertamente como jamais foi antes nos 2000 anos da congregação neotestamentária. O que devemos dizer a isso? Paulo escreve aqui que ele está obrigado a agradecer a Deus por todos que foram determinados de estarem lá, de permanecerem fiéis. E eu repito, de todo o coração, eu sou grato ao Senhor, muito grato, que os fiéis permaneceram fiéis e que nenhum eleito pode ser enganado. Nenhum eleito pode ser enganado. Nenhum eleito pode ser desviado. Os eleitos estão nas mãos do Senhor e determinados eternamente estarem com o Senhor. E por isso tem que ser dito que no nosso tempo somente uma única congregação da mensagem da verdade são aqueles que 100% estão na mensagem, na palavra de Deus. Tudo mais são congregações que surgiram porque algum irmão teve uma revelação, veio com uma doutrina, e vocês podem seguir precisamente de todas essas congregações que se referem ao irmão Branham.
lá vocês podem ir. E em cada direção que encontrarão a doutrina que trouxe essa direção à existência. Eu poderia mencionar todos os irmãos com nome, que espalham as diferentes doutrinas e direções ou trouxeram elas à existência. Mas para Deus trata-se hoje que voltemos somente à palavra. Também isto tem que ser dito claramente mais uma vez. Somente há uma única igreja noiva. E esta igreja noiva ouve a última mensagem, consagra sua vida ao Senhor. E como já foi dito, ela é santificada na palavra da verdade. E todos que agora pertencem à igreja noiva, eles mundialmente não são ligados em mim, ao irmão Frank, e também no irmão Branham, mas terão parte no que Deus prometeu para essa parte. E tão certo quanto o Senhor Ele mesmo chamou o irmão Branham para trazer a mensagem, tão certo o mesmo Senhor chamou o irmão Frank para carregar a mensagem a todo mundo antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem passa ao largo disso é um blasfemador de Deus. De fato, é um blasfemador de Deus, porque o que Deus determinou no seu plano e agora traz ao cumprimento, ele pisa isso com os pés, e mesmo assim ainda se refere ao irmão Branham e a Deus. Mas isto muitos fazem. Mas vamos ainda a um versículo, o versículo 14. Versículo 14. Para que pelo vosso evangelho, pelo nosso evangelho, nos chamou para que alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nos foi dito, através da fé, na verdade, santificados e, na verdade, caminhar. E então, no versículo 14, para o que pelo nosso evangelho nos chamou. Irmãos e irmãs, esse chamado está ligado com a eleição, e a eleição está ligado com esse chamado santo divino. Quem agora coloca o direito ao chamado de Deus para si mesmo, pertence aos eleitos. E quem pertence aos eleitos, ele crê no chamado divino. Primeiro, no chamado divino que no nosso tempo vale, simplesmente faz parte. E isso tem que ser dito. O que foi dito, irmão Branham? Se você conseguir que as pessoas creiam em você, então não há nada que poderá resistir à tua oração. Paulo, ele repetiu a palavra de Isaías: quem creu a nossa pregação? Antes de podermos crer a pregação de Paulo, nós temos que crer no seu chamado divino, crer que o Senhor
veio a ele, apareceu a ele, falou com ele, e o chamou, e o comissionou, e enviou. Da mesma forma, é com o irmão Branham. Quem não crê o que no dia 11 de junho de 1933 aconteceu, quem não crê o que no dia 7 de maio de 1946 aconteceu, quem não crê o que em Houston, Texas, em janeiro de 1950 aconteceu, o que está ligado com isso? E todos os grandes evangelistas que primeiramente prezaram o irmão Branham, mesmo assim foram por seus próprios caminhos adiante. Somente quem crê que esse homem recebeu um chamado divino, um envio divino, uma missão divina para a congregação, então poderá crer na mensagem. E o mesmo, eu infelizmente também tenho que me referir a mim e dizer, eu somente sou um ser humano, mas quem passa ao largo daquilo, o que o Senhor, no dia 2 de abril, aqui em Krefeld, antes do nascer do sol, o que ele disse, qual seja, meu servo, o teu tempo para esta cidade em breve passará. Eu te enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. Vocês todos conhecem o texto do chamado, o texto completo chamado com armazenar do alimento, com a distribuição, que nenhuma igreja local deve ser fundada e nenhum inário deve ser publicado. O Senhor, Ele deu uma indicação precisa do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eu me mantive precisamente nisso e olho com gratidão a todos os anos que se passaram. Nós já dissemos frequentemente, agora já são 165 países. O irmão Tati ainda encontrou 2 nos quais nós estivemos juntos. Talvez então são 167 países nos quais eu pessoalmente pude passar a palavra, a última mensagem. E irmãos e irmãs, quem não crê nisso, o que Deus fez desde a partida do irmão Branham e está fazendo ainda no presente, ele está fora do plano de Deus. Ele edifica o seu próprio reino e fala do reino de Deus. Ele prega a sua própria mensagem e fala da mensagem do irmão Branham. Não, e mais uma vez não. Assim como Paulo falou na introdução, que ele está determinado para estar com a verdade e a verdade seja proclamada, então eu também, pela graça, posso dizer, também na alta idade agora, se já chegamos na idade de 88, então tudo se tornou um pouco diferente, com andar, caminhar, ver, com ouvir, mas uma coisa permanece para sempre, a preciosa e santa palavra de Deus. E todos que agora creem que a última mensagem é proclamada e que todos fazem suas experiências de salvação pessoais, estarão lá. Todos que passam ao largo disso, também Deus passará ao largo deles. Porque aqui também
se cumpre, porque nesse caso do passar ao largo daquilo que Deus está fazendo no presente, eles não deram fé à verdadeira proclamação de acordo com a Escritura, porque não deram fé a isso. Todos aqueles que somente aceitam o ministério profético do irmão Branham, mas o ministério de ensinamento, através do qual todo o ministério profético foi ordenado biblicamente, se rejeitam esse ministério que faz parte, se não respeitam, então pertencem àqueles que rejeitaram a palavra da verdade e então caíram no próprio engano, nas próprias interpretações e ensinamentos, espalham suas próprias coisas. Deus, o Senhor, conceda graça. Amados irmãos e irmãs, nós todos somos gratos ao Senhor, também pelos passados 55 anos, seja em Zurique, seja em Krefeld, nós proclamamos a palavra e agora nós temos a possibilidade de ouvir as antigas pregações novamente e então vem ainda as transmissões ao vivo de Zurique, de Krefeld. E somos gratos ao Senhor. Deixe-me, no fim, dizer, nós nos encontramos pela graça na palavra de Deus novamente. O Espírito da verdade nos guiou dentro de toda a verdade e o Espírito do engano guia todos ao largo da verdade. Mas seja dada gratidão ao Senhor. Eu repito o que Paulo disse. Eu sou obrigado a agradecer a Deus o Senhor por todos vocês que reconheceram a verdade e caminham na verdade. O mesmo eu repito no nome do Senhor. Gratos por todos os irmãos, por todas as irmãs, gratos por todos que pertencem à igreja noiva, gratos por todos que agora reconheceram o tempo e a hora e vivenciam sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Ao Senhor nosso Deus, seja gratidão em toda a eternidade. Amém. O irmão Bort ainda brevemente orará conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pela preciosa palavra que nós ouvimos. Concede a todos os irmãos e irmãs, concede-nos a todos graça para agirmos de acordo. Crer o que a Escritura diz, crer a última mensagem que todos nós ouvimos e cremos. Fortifica-nos a todos através daquilo que nós ouvimos agora, através da tua preciosa palavra. E faz através da tua palavra, nos prepara todos para a tua vinda em breve. Ajuda-nos nesta pandemia e tem misericórdia também do nosso irmão, a todos nós, todos os ouvintes. Hoje nós pedimos a ti, Senhor, abençoe cada um da riqueza da tua graça. De dar fé a essas palavras do apóstolo Paulo e dar atenção a elas. Nós pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é minha luz, é a minha luz e minha salvação. O que temo ainda?
O Senhor veio para salvar a minha alma. O que deveria ter medo? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Esse hino trata do Salmo 27. O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Somente uma coisa peço a ti. Uma coisa gostaria de ter, que possa estar na casa do Senhor. Que possa estar na casa do Senhor. Possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que eu possa morar na casa do Senhor. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém.